ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba. Papo de Craque TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Piemonte Alberi, um sopro do empreendimento que está por vir do Cabral. Consórcio Ademicon. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra qual Ademicon você precisa. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Vedacity, paz para toda obra. Papo de Craque TMC. Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Craque TMC deste dia 29 de dezembro. Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro, hein? Tá acabando o ano, hein? 2025 passou voando e 2026 já está batendo a porta. E aí, como é que foram as festas de Natal? Foi tudo bem por aí? Que ótimo! Tenho certeza que o Réveillon vai ser melhor ainda. O Papo de Craque está começando. Hoje, para lá de especial, a gente vai reprisar aqui uma entrevista muito bacana que a gente teve com o craque Alex. Ex-jogador Alex e agora treinador, ele que nesta temporada dirigiu a equipe do Operário de Ponta Grossa na Série B do Campeonato Brasileiro e ajudou a manter o Operário na segunda divisão, na Série B do Brasileirão. Quem sabe no ano que vem, né, Alex? Quem sabe no ano que vem consiga levar a equipe do Operário à elite do futebol brasileiro. Essa é a nossa torcida. Bom, e eu quero a sua participação também aqui no Papo de Craque, respondendo a nossa pergunta do dia. Qual foi a última vez que o Alex enfrentou o Operário como jogador? Responde pra gente essa pergunta, participa conosco, manda aqui o seu WhatsApp pro 995661003. 41995661003 é o nosso WhatsApp. Claro, você vai participar e vai concorrer também aos prêmios de hoje, valendo um voucher para o Taiô Motel e também ingressos para o cinema. Então, participa, manda sua mensagem para cá no 995661003. No final do programa, a gente divulga os ganhadores. Tá no ar o Papo de Craque desta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. Para Neodente, para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. E também para a Demicon, o ponto de vista de quem planeja é sempre o da vitória. Consórcio Ademicon, especialista em consórcio. Já já a entrevista com o Alex, hein? Mas não esqueça, nos siga também através do nosso canal do YouTube. Estamos no ar no FM 100,3, no site tmc360.com.br e no nosso novo canal do YouTube, onde você encontra todas as TMCs, as afiliadas da TMC, espalhadas por todo o Brasil. Então, acessa lá TMC Esportes, se inscreva, já ativa o sininho para receber a notificação, para você ficar por dentro de tudo que rola e, claro, né, saber quando a gente entra ao vivo com a programação esportiva da TMC Paraná. Gigantec, descubra o e-commerce especialista em produtos de tecnologia, gigantec.com.br, hardwares, computadores, periféricos e muito mais. Acesse gigantec.com.br. Vamos acompanhar então como é que foi a entrevista com o craque Alex? Para a Alep, no Paraná, o consumidor tem vez. Lanche no cinema, água gratuita em shows, ônibus para PCD. Quer conhecer todos os seus direitos? Baixe agora o app Agora é Lei. Assembleia Legislativa Paraná, com tudo e com todos. O craque Alex esteve aqui com a gente no estúdio Jacir de Oliveira, e falou sobre futebol, falou sobre a campanha do Operário na Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, já projetou o ano de 2026.
2026, onde ele estará mais uma vez no comando do Fantasma. Tem Campeonato Paranaense, tem Copa do Brasil. Fantasma vai representar, o estado do Paraná na Copa Sul-Sudeste e, claro, principal objetivo do ano, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar como é que foi esse papo com o craque Alex. Vamos começar o nosso programa, então, hoje conversando aqui com o nosso convidado do dia, o Alex, está aqui com a gente nos estúdios da TMC para trocar uma ideia. Craque jogando bola, agora numa nova fase como treinador e nessa temporada comandou o Operário de Ponta Grossa em boa parte aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Alex, como é que você avalia aí esse teu ano no Operário? Você não pegou a temporada toda, né? Nem a Série B inteira, mas nesse período que você teve lá, você acha que foi um bom trabalho? Que nota que você daria aí pro teu trabalho no Operário? Eu passaria por média, acho. É porque a gente tem que analisar o contexto total do Operário, né? O Operário inicia o ano com o Bruno Pivetti, com um time, com uma característica de time. Quando eu chego e quando há essa troca de treinador é porque alguma coisa não é detectada que não está legal e precisa mudar. Eu encontro um grupo muito trabalhador, muito bom mesmo, mas a rapaziada caída, rapaziada com autoestima, no ânimo, você diz? Animicamente muito baixo, e a gente consegue juntar os setores que estavam um pouquinho espaçados. E aí, se a gente for olhar os jogos, tem jogos que a gente ganhou e poderia ter perdido, tiveram jogos que nós perdemos e que poderíamos ter ganho. Acho que o único jogo assim fora da curva é um desastre que a gente teve contra o Atlético, e aí, cara, todo time do mundo tem um desses durante a temporada. Nós tivemos até esse jogo do Atlético, nós não tomávamos 2 gols, a gente era uma equipe que defendia bem, sabia bem aquilo que estava fazendo. E uma coisa que mudou com o Operário ao longo dos anos, eu não peguei o Godoy, mas tinha uma característica de velocidade, de força. O Godoy acaba saindo para o Göztepe da Turquia, o Jaci acaba vindo para o Curitiba. E aí o defensor que a gente tinha nessa característica de ter uma agressividade, de ter uma liderança, era o Joseph, que acaba saindo, acho que 3 ou 4 semanas depois da minha chegada para o futebol do Iraque. Então a gente começou a perder jogadores, e aí o time começou a ter mudanças de característica. Então, olhando, analisando tudo, os jovens que jogaram, a maneira como a gente competiu, a maneira como os jogos aconteceram. Nós tivemos um período em que a gente ficou ali 7 jogos sem perder, até perder para o Atlético aqui, que foi um período bom. Depois tivemos um período horroroso, que fomos 5 jogos sem vencer. Então a gente vivenciou as sensações do campeonato, e quando chega no final e olha tudo isso que passou, eu vejo de forma positiva. Tanto que a gente conversa bem antes do final, né, do último jogo contra o Ferroviária, para dar continuidade, para renovar o contrato, e as coisas, o trabalho da continuidade. A galera lá em Ponta Grossa é corneta também com você? Pessoal da imprensa também? Cara, em Ponta Grossa, não tenho nem ideia, porque uma coisa que eu aprendi no Avaí é não ouvir vocês, né? Então assim, eu aprendi... No Avaí? No Avaí eu aprendi isso. Até o Avaí eu ainda, como o Avaí era meu primeiro trabalho como treinador profissional, eu, enquanto treinador de base no São Paulo, eu acompanhava, eu sabia o que vocês da imprensa emitiam de opinião, eu sabia nas redes sociais o que as pessoas falavam, e a partir do Avaí eu comecei a olhar para o interno. Porque uma coisa que eu dizia muito para o presidente Júlio do Avaí era o seguinte, que muitas vezes as pessoas enxergam com os ouvidos. Então as pessoas estão vendo o que está sendo feito dentro do dia a dia, as pessoas estão vendo os problemas que existem, as pessoas estão vendo as soluções que estão sendo buscadas, mas às vezes preferem ouvir alguém de fora que tem uma opinião muitas vezes em cima do que o jogo está mostrando. Então assim, a partir dali, se você me perguntar quem são, o que falam... Desligou o rádio, desligou a TV? Não tenho a mínima ideia. Eu tenho contato com eles quando tenho a coletiva, quando o pessoal do clube marca alguma coisa. Então realmente eu não sei te dizer. Eu fico muito mais com a renovação do contrato, que é uma coisa interna, que aí se torna uma avaliação positiva. O Alex já falou algumas vezes que ele é nosso ouvinte aqui, né? Da Transamérica. Não, quer dizer que se vier trabalhar aqui, esquece, perdemos o ouvinte. Esqueço. Mas aí, assim, o que acontece é o seguinte, né, Nicolas? Sempre vai chegar para você
Porque as pessoas envolvidas em futebol são seres humanos. Vai chegar na filha, vai chegar no filho, vai chegar no amigo, vai chegar no colega. Tem um cara que te acompanha e gosta de você, tem um cara que não gosta de você. Então as coisas, elas de alguma forma elas chegam. Mas como eu joguei muito tempo, e eu brinquei aqui no início que muitas vezes eu fui criticado, e o que é totalmente normal, eu aprendi a lidar com isso e acredito que como treinador não seja diferente. Mas então, Alex, você acha que isso interfere em alguma coisa ou apenas por não deixar com dúvidas sobre aquilo que você ouve e sobre aquilo que você pratica? Comigo, Jairão, boa tarde. Comigo não, comigo mudaria pouco, mas o que eu acredito é que muda de acordo de pessoa para pessoa. Vocês já estão nessa há muitos anos. Eu vou dar um exemplo aqui no Atlético. O Atlético hoje é o Frila que está como executivo. No Curitiba é o Jorge Andrade e o William Thomas. Acho que os três não agem da mesma forma. Acho que cada um enxerga a crítica e a colocação de alguma maneira. Eu ajo de um jeito, o Mozart de outra, o Odair de outra. Então, assim, eu prefiro não saber, seguir com o meu trabalho do dia a dia, ter as conversas diárias que a gente tem, e entendo a liberdade de vocês, de emitirem a opinião de vocês, só que o que chega a vocês é um percentual bem pequeno daquilo que está acontecendo no dia a dia. Vocês emitem a opinião, então por isso que eu fico muito mais com a opinião interna, que são as realidades que acontecem no dia a dia. A gente teve uma entrevista com o Mozart hoje pela manhã no Papo de Craque, e uma parte dela bem em cima disso aí, né? Ele teve uma hora aqui para explicar melhor o trabalho dele, que até nas coletivas às vezes é difícil. Tempo mais limitado, às vezes ali mais na adrenalina do jogo. E aí até ele considerou também importante assim, o fato de poder explicar com mais calma, assim, e até passar algumas coisas internas que as pessoas não sabem, né? Até para tomar uma decisão melhor sobre o próprio trabalho do treinador. Vou te dar um exemplo aqui, usando o exemplo do Mozart e do Curitiba. Se você fizer uma pesquisa no futebol brasileiro com as pessoas envolvidas em futebol, 99% vai falar bem do Felipe Machado. Muitas vezes eu ouvi vocês após jogos ou pré-jogos questionando a qualidade do Felipe Machado. Então, assim, quem vai emitir opinião sobre o Felipe que está no dia a dia, que acompanha, que ouviu no Vitória, ouviu no Grêmio, ouviu no Cruzeiro, veio aqui, vai emitir uma opinião positiva, porque a gente acredita que o Felipe seja bom jogador. Vocês vendo o jogo, de repente um erro ou outro, de repente uma escolha ruim ou outra, de repente um lance que aconteceu com ele, que determina uma situação de jogo, determina-se toda uma análise em cima dele. Então, assim, vocês enxergam o jogo, que é uma parte pequena, é óbvio que a parte principal é a parte decisiva, e quem está envolvido no meio vai enxergar outras coisas. E aí cria-se essa... Porque eu sempre brincava, e continuo hoje bem mais, né, como treinador mais ainda. Tem um jogador que o time gosta, tem um jogador que a torcida gosta, tem um jogador que a imprensa gosta. Às vezes esse jogador é o mesmo, outras vezes não é. E aí o cara que está ali no meio tem que, de alguma forma, tomar as decisões dele, que é o papel do treinador, e arcar com aquilo que vai acontecer. Alex, prazer em revê-lo e entrevistá-lo novamente. O Operário, sob teu comando, terminou como o terceiro time com mais posse de bola no campeonato. Abaixo ali do CRB do Barroca, que nesse quesito tem um lado todo destacado, e do América, do Alberto, que cresceu também nesse quesito. Claro que a posse de bola não determina se vai ganhar ou não o jogo, mas já para mostrar assim, essa é a tua característica como treinador do teu time, que tenta se impor realmente tendo a bola? Sim, são coisas que eu acredito, né? É óbvio que todo mundo, eu, qualquer outro treinador, a gente tem uma ideia de jogo, como vai marcar, como vai sair pro jogo, como vai estar posicionado na hora que um time entrar em contra-ataque, como você vai contra-atacar. Só que aí você tem que entender o que você tem na tua mão. Então, uma das coisas que eu gosto é de ter a bola. Só que eu também gosto de agredir o adversário. Só que para você agredir o adversário, você precisa ter certas características. Então eu posso dar um exemplo aqui de um jogo que vocês acompanharam, que foi contra o Atlético na Arena. Nós tivemos a bola, só que o nosso poder de agressividade era pequeno. Então o Atlético, percebendo que essa agressividade era pequena, se posicionou, e o Atlético teve muito mais próximo de fazer 2-0 do que nós de empatarmos o jogo. Mas aí você precisa ter você precisa ter características diferentes. E a gente não tinha. A gente tinha um time para
para jogar apoiado, como conseguiu várias vezes, e a busca para o próximo ano é para manter esse jogo apoiado, mas ter características de alguém que arraste uma bola, de alguém que receba no espaço. Então, assim, a ideia da posse de bola é uma das bases daquilo que eu gosto. Então, pensando assim, no momento de sentar para resolver os reforços, você vai ter participação. Sim, total. Até para encaixar dentro das suas ideias. Total, para que a gente busque as características que a gente não conseguiu ter esse ano. Então, eu citei aqui a perda do Joseph, do Godoy e do Jaci. A gente não conseguiu recuperar jogadores dessa característica, até porque não são simples de serem contratados. Não encontrados você até encontra, só que aí entra no segundo momento, né? Você encontrou, mas outro time também encontrou. Aonde nós nos encontramos nessa cadeia. Então a gente precisa de ter esse jogador com essa característica. Uma das coisas que, por exemplo, era difícil enfrentar o Curitiba, e isso ficou evidente ao longo do ano, é que a agressividade do Michael e a agressividade do Jaci, elas eram evidentes em praticamente todos os jogos. Existem certos comportamentos que, por mais que você treine, o jogador não consegue ter, é nato dele. Então a busca é por características diferentes das que a gente, por alguma razão, não tinha nesse ano. Você tem amizade, você tem nome, tem o status de grande jogador que foi, é super inteligente, porque é estudioso. Eu cansei de falar isso aqui, que eu acredito muito no teu trabalho. Mas você vai encontrar problemas no mercado, exatamente por isso, porque você tem que encontrar especificamente a peça que você quer, que normalmente os clubes estão trabalhando assim. Sim. Boa parte dos clubes estão trabalhando assim. Então, se não tiver orçamento, claro que o Operário não vai ter, por exemplo, o mesmo orçamento que teve aí o Curitiba. Não, bem longe desse. E aí você vai ter que trabalhar com o quê? Com a tua... Vamos ter que... Então assim, Jairo, vamos lá. A gente imagina lá 4, 5 nomes. Se o primeiro nome um time da Série A deseja, já perdemos. Pois é. Se um time, os outros 3 nomes aqui são equipes com maior potencial financeiro que o nosso, seja na A ou seja na B, já perdemos. Então o que a gente tem que tentar buscar são jogadores que se encaixem no nosso nível financeiro, que encarem esse projeto do Operário, que entendam aonde o Operário se encontra nessa cadeia, e aí faça um time competitivo. Porque as pessoas podem falar o que for do time do Operário do ano passado, o que for do time do Operário desse ano, menos que ele não é competitivo. Ele foi competitivo com o Guanais, ele foi competitivo com o Pivete e ele foi competitivo comigo. A questão é que na hora decisiva, na hora de ganhar jogos, na hora de você elevar o nível do teu time, essa definição da classe do jogador, ela tem um peso muito grande. Se nós olharmos o Atlético Paranaense pré-janela é um, o Atlético Paranaense pré-janela é outro. É óbvio que tem um trabalho do Odair maravilhoso? Tem. Mas se esses jogadores que vieram, se eles não comprovassem como comprovaram, então você pega, por exemplo, o Viveiros e o Peixoto juntos são 16 gols. Em meio campeonato. Então, assim, se ele joga, o Viveiros joga o campeonato todo, talvez ele fosse o artilheiro na frente do Pedro Rocha. Então a nossa briga é nesse sentido. E tem uma outra coisa, às vezes você quer se livrar de um jogador que você tem no elenco e você não acha mercado para esse jogador. Porque uma coisa é simples, venceu o contrato do Porto, eu não quero renovar com o Porto, ele vai embora. Mas eu quero me livrar do Nicolas, e o Nicolas tem contrato, eu tenho que arranjar um clube para ele jogar. Ele tem que aceitar aí, e o novo clube tem que aceitar os valores que o Nicolas está cobrando. Não deu nada disso certo, ele se mantém comigo no treinando e o clube continua bancando o cara. Então o que eu tenho dito para a diretoria do Operário é o seguinte: nós temos que ter muito cuidado como a gente gasta o nosso dinheiro. Aqui fora do ar eu estava dando um exemplo para o Robson. Quando você inicia a semana, um jogo de semana aberta, terça-feira iniciou a semana, você consegue treinar 100 jogadores, não tem problema. Só que a semana vai passando para perto do jogo, você começa a entrar no plano e na estratégia do jogo. Só vai treinar 22, os 2 goleiros e 10 para cada lado. Quem sobra lá fora, então eu estava contando pro Robson aqui, teve treino meu que eu montava o plano
10 contra 10, nós vamos treinar, vamos enfrentar o Curitiba, vamos montar estratégico. Quando você olhava para fora, tinha 10 jogadores sobrando. Quando você fazia a conta daqueles 10, era 400, 500 mil reais. No Flamengo, no Palmeiras, ok, não tem problema. No Operário já é outra coisa. Então o que eu tenho dito para a diretoria é que a gente tem que fazer um time A e um time B que seja competitivo entre eles e eles possam brigar pelas vagas. E essa terceira fileira para uma lesão, para um cartão, possam ser jogadores de fora, mas jogadores jovens, e a meninada da base. Para que o custo, quando eu olhar lá fora, não seja tão alto, porque o Operário não tem essa condição de ficar gastando dinheiro em quem não vai te devolver algo. Então a briga é uma briga interessante, é uma equação bem difícil de ser feita. O Alex, até por conta dessa situação financeira, né? Já no início da temporada a gente sentia, assim, na diretoria do Operário, a intenção, a prioridade de manter a equipe na Série B. Para a próxima temporada, esse sarrafo aumenta um pouquinho, o que se projeta? Não, aumenta e assim, Crispim, é o que eu acabei de dizer. O Operário tem um bom time. Teve um bom time no ano passado, teve um bom time esse ano, mas time com algumas peças como características que faltam. Então, por exemplo, o Brasil todo está atrás de 9 de extremo. O Brasil todo mundo quer. Então é difícil você achar. E aí quando você vai encontrar alguém, esse alguém cobra um valor que o teu time não alcança. Quanto? Você tem que ter aí é contigo. Preço. Aí depois você me liga e eu te passo os valores. Preço. Não, porque se eu achar alguém, eu compro. Me passa que eu tô procurando. Não, eu pago. Qual a base, mais ou menos, a base ali? E aí você fica com essa dúvida. Então, assim, o que o Operário quer fazer é que ano a ano ele possa ser mais competitivo, ele melhore o seu poder de barganha financeira e ele melhora o seu poder de convencimento com o atleta. Porque, de novo, nós vamos entrar naquela cadeia, 20 na Série A, tantos times na Série B na nossa frente. O Londrina retorna para a Série B. A primeira entrevista do pessoal que está na gestão do Londrina é da dificuldade em montar um time. Porque cai nessa mesma situação que eu estou falando aqui. O próprio William Thomas esteve com vocês aqui, ele falou que fez vários negócios onde existiam duas partes pagando, o clube que cedia mais o Curitiba. Então, não sei se o Operário tem esse peso para fazer esse acordo com alguém. O início da pergunta do Jair é, você tem um nome, você consegue. Eu consigo entrar no Palmeiras, por exemplo, falar direto com o Abel. Eu consigo entrar no Cruzeiro, falar direto com o Léo Jardim. Acesso o jogador, aí eu vou falar com a agente do jogador, ele quer jogar no Operário? Porque hoje tem pessoal indo para a Indonésia, pessoal tá viajando para o lugar. Pô, eu perdi jogador para o Iraque. 20 anos atrás isso era impensável. Eu perdi 2 jogadores para a Indonésia. Isso era impensável. Então essa equação é a parte mais difícil para a gente chegar num acordo. O Alex falou em 9, né? Que procura um extremo e um 9. Essa falta de 9, Alex, é porque o 9 mesmo, o centroavantão, ficou meio fora de uso nos últimos anos, ou porque está faltando mesmo? Cara, aí a discussão é bem mais longa, né, Crispim? A gente tem que ver jogos de sub-13, de sub-15, que eu acho que aí a gente perdeu um pouquinho. E aí perdeu nessa agressividade, porque hoje você já não pode ser tão agressivo na base. E quando eu digo agressivo, não é maldoso, é agressivo mesmo. O Jaci, por exemplo, ele não tem maldade, mas ele é bruto, ele é grande, ele tem essa agressividade já natural dele. Quantos iguais ao Jaci nós temos? Se você puxar um pouquinho, 15 anos atrás, nós tínhamos mais jogadores com essa característica, hoje nós temos menos. Por quê? Porque na formação já está sendo feito de uma... Porque o mais engraçado nessa história é o seguinte, ligam pra gente, eu preciso de um zagueiro, mas ele constrói. Eu preciso de um centroavante, mas ele marca a primeira pressão. De um goleiro. Eu preciso de um goleiro, ele joga com o pé. Então, assim, tem umas coisas que as coisas vão crescendo, elas vão se tornando realidade. E aí você começa a ter dificuldade nessa hora. Porque se você olhar lá atrás, existiam centroavantes que não sabiam jogar bola. Eles não sabiam controlar uma bola. Dá pra citar aí uns 4, 5 só de cara. Eu citaria vários. Eu joguei com vários. Só que caía ali naquele quadradinho, esquece. O cara nasceu pra fazer gol. Então, assim, essas coisas são difíceis. Hoje ele tem que jogar fora da área. E aí você tem que começar a construir situações
que para chegar numa conclusão final de montagem de time, montagem de elenco. E essa mudança foi positiva ou negativa na formação dos jogadores? Eu acho negativa. Acho negativa porque a gente, enquanto Brasil, a gente tinha uma forma de jogar. Nós sempre fomos o corredor sendo dos laterais. A gente sempre era um jogo construído por dentro. Uma coisa que eu brinco muito com o Bosquilha e brinco com o meu centroavante. Quando eu jogava, a primeira coisa que eu fazia era dominar a bola e olhar pro centroavante. Depois eu ia ver outras coisas. Então era uma tabela com o centroavante e com o meia. Hoje é raro isso acontecer. No futebol de altíssimo nível acontece pouco, porque as coisas foram mudando, os posicionamentos foram mudando. Então, assim, existem várias formas. Eu, por exemplo, ouvi o Mozart hoje um pedaço quando ele fala do Josué. Então ele se transforma um pouquinho para mexer no Josué. Então o Josué é um 10 clássico? Não é. Mas ele é um 10 que ajudou o Curitiba da forma dele jogar. Então aquela coisa que a gente tinha como referência de futebol brasileiro, ela se perdeu um pouco. E você encontra jogadores nessa formação atual, que para você ter um outro tipo de coisa, você precisa de tempo para trabalhar. Então, por exemplo, 2 atacantes que a gente vivia de dupla, lembra? Careca Miller, Edilson Luizão, Djalma. Isso foi mudando e não tem mais. E muitas vezes o 4-3-3 não é um 4-3-3, às vezes é um 4-5-1, porque os caras do lado não são extremo. Os caras do lado são meia que caem por ali. Então tem uma série de fatores que foram mudando e a gente chega no que... Então, no mas que a grande maioria dos clubes estão trabalhando o jogo do clube. Então ele trabalha a base da mesma maneira que o time de cima trabalha. Então, se você tiver problemas no time de cima, você já vai vir da base com o mesmo problema. Mas eu, sinceramente... Está aplicado isso? É uma ideia teórica, eu, né? sinceramente, não conheço nenhum clube que trabalhe assim. Eu não conheço. Particular, eu dirigi o São Paulo 2 anos na base. O Crespo foi meu treinador no time de cima. Depois o Rogério Ceni foi o treinador no time de cima. Nunca teve interferência de nada. Eu lembro que eu joguei com linha de 4 no São Paulo, joguei com linha de 3 no São Paulo, joguei com 2 atacantes, joguei com um atacante, nunca teve essa interferência. O que mudou muito, e aí alguns clubes já estão alterando isso, é que os clubes estavam muito preocupados em fazer jogador para negociar, não para jogar no seu clube. E aí quando você fazia jogador para negociar, você já pegava o menino mais maduro, porque era alto, era forte, para vender rápido. Hoje tem clubes que deram um passo para trás, estão protegendo os menorzinhos, para que ele tenha uma evolução maior, para que ele consiga jogar no seu clube de origem, e depois de jogar no seu clube de origem, sair um pouco. Curitiba hoje é um exemplo. Curitiba hoje tem 3 que jogaram efetivos na Série B, o João, o Pedro e o Ronier jogaram sempre, e são meninos aí que estão no Curitiba desde 10, 11 anos de idade. Provavelmente Curitiba faça dinheiro com eles. O Atlético Paranaense também tem bons exemplos nesse sentido. Isso mudou um pouco. Agora, aquela coisa de o time principal joga assim e o time de base joga... completamente contra. Se você implantar isso no Operário, você vai falar pro cara, você trabalha a base do seu jeito. Sabe por que eu sou contra? Eu vou explicar por quê e vou dar um exemplo claro e simples. Às vezes você chega num clube e tem um menino do Sub-17 que é um destaque. E aí a gente fala assim, vamos olhar para esse menino do Sub-17, daqui 6 meses ele tá pronto para jogar no time de cima. Eu sou mandado embora, dentro de 6 meses. Eu sendo mandado embora, eu tava olhando para aquele menino do 17, talvez aquele menino de 17 também perca a carreira dele. Porque o treinador novo que tá vindo vai trazer alguém novo na posição dele, aquele menino do Sub-17 que eu olhava, juntamente com o clube, descarta aquele menino. Então eu perco o meu emprego como treinador, mas aquele menino talvez perca a oportunidade. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Porque você tá ali trabalhando o Crispinho, o menino do 17 é bom, ele vai começar a jogar no 20, ano que vem no Campeonato Paranaense eu coloco ele, eu caio no Brasileiro, vem um outro, muda todo o plano, muda toda a ideia. Então assim, porque não existe projeto. Eu, particularmente, no Brasil, só o Palmeiras é que eu vi de perto e eu vi que acontece. Os outros existem papos, mas efetivamente não aconteceram. Eu acho que o Jarão puxou o assunto, acho que o Mozart falou isso hoje do Mirassol. Ele entende que o Mirassol está fazendo isso, né? Na base. Só que, pelo menos, a gente não percebe nesse momento ainda jogadores da base se inserindo no time, né? Mais a base do ano passado e alguns contratados, né? Eles não estão conseguindo encaixar, mas até acho que o Jarão puxou o assunto porque o Mozart apontou o Mirassol como um exemplo de um time que está trabalhando na base de uma forma
parecido com o profissional, e até os treinadores que eles trouxeram, né? O Mozart, depois o Barroca e agora o Guanais, em uma mesma linha, assim, de Catalá pensamento. antes. Então, mas aí a gente entra naquilo que eu falei, né? O Catalá ficou um certo tempo, acho que o treinador que ficou menos foi o Barroca. E aí você consegue. Em clubes em que você vai... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no Avaí. Quando eu chego no Avaí, o papo era... Os meninos nascidos em 2001 acabaram de ser campeões catarinenses juniores. A gente tem que começar a colocar esses meninos para jogar porque são bons jogadores. Falei, beleza, vamos colocá-los. Então eu começo a colocar, eles começam a ter as dificuldades naturais que se tem nessa transição, e eu sou demitido no início do Campeonato Brasileiro da B. Quando encerra o campeonato do Brasileiro da B, aqueles meninos que eram para começar, eles já não existiam mais aqui. Se você lembrar, aconteceu isso um ano com o Curitiba. Curitiba faz final da Copa do Brasil de 20, e o Sandro, o Mozart inclusive estava, o Mozart era o auxiliar do Sandro. O Sandro assume o time de cima e sobe uma levada. Sobe Thalisson Kelvin, Romércio, o Vitor Carvalho. Foi de 17 para 18. O ano eu não vou lembrar, mas Júlio Rusch. Subiram vários. Tinha um menino, um lateral esquerdo, Léo Andrade. Então, essa meninada, eles estão todos jogando espalhados pelo mundo. Eles estão jogando, eles viraram jogadores e estão seguindo a carreira. De vez em quando entrevista eles, assim, falando da carreira. Mas naquele ano, no Curitiba, eles não conseguiram jogar, porque deu 2-3 meses, a coisa não aconteceu, troca tudo. Quem foi depois de você provar aí? Tinha alguma característica similar? Ou... Não, foi o Mourinho. Não, o mais legal no Avaí foi o seguinte, não tinha dinheiro para contratar e investe nos meninos. Eu saio, vem o Mourinho. O Mourinho pede, acho que 10 jogadores. Vieram os 10 jogadores, o resultado não acontece. O Mourinho sai, vem o Barroca. Pede mais jogadores, contrata os mais jogadores. A coisa também não acontece. E o ano segue e vai seguindo. Essa semana passada assumiu o novo presidente do Avaí. Ele falando das dificuldades financeiras que ele vai encontrar ao longo do ano. Porque é um efeito cascata que vai acontecendo ano após ano. O Nico, acho que você estava cobrindo o Atlético, né? Como é que era o nome? O Jeito Cap? Jogo Cap. Cara. Era essa a ideia aí. Mas a ideia... Todas as categorias até chegar mais... Mas é uma utopia, principalmente pela rotatividade que temos de treinadores no futebol brasileiro. Aí o clube chama o treinador, vou te contratar, mas você tem que jogar dessa maneira. Quer dizer, já está tesourando você muda a filosofia do técnico, mas não tem casa para atender o que mas no jogo Cap a pergunta que fica é o seguinte: o centroavante era trabalhado como o Washington, da dupla Assis e Washington, era trabalhado como o Alex e o Kleber. Eu lembro que quando a SAF assumiu, que era o Amodeu ainda o dirigente, surgiu um papo sobre perfil. Você vai lembrar disso, você que cobre Curitiba, perfil, jogadores altos. Quando veio o Grego, quando veio o Samaris. O Samaris é um perfil, o Bianchi é um perfil. Eu falei, cara, isso diz respeito à história do clube. O Krieger é baixinho, o Pachequinho é baixinho, o Miltinho era baixinho, o zagueiro, o maior zagueiro campeão da história do Curitiba é o Cláudio Marques, é baixinho. Então, assim, Nilo era baixinho. A gente tem que ter um cuidado com essa situação, porque, para mim, o principal é a história do clube. E a história do clube, às vezes, você tem que ter um reconhecimento maior, que nessa história de efetivar uma forma que um cara quer que jogue, se você não conhecer a história... Quem que é esse cara, né? Que causa um tumulto grande. Alex, voltando ali pro Operário, queria te perguntar sobre o Bosquilha. Ele é um cara ainda de 29 anos, só que até o ano passado o senso comum sobre o Bosquilha era que ele vivia machucado e não conseguia ter até 2023. E 2024 dele muito efetivo já no Operário, 2025 também em volume de jogos, talvez não tenha tido o mesmo poder decisivo que teve em outros momentos, mas enfim, esse julgamento de fora, né, você pode fazer o teu. Como é que você avalia assim o Bosquilha, e ele vai permanecer? Você já tem essa resposta do clube? A história do Bosquilha é bem simples. O Bosquilha tem contrato com o Operário e existe um valor de multa. A minha pergunta pro pessoal da diretoria era isso. Qual é a situação do Bosquilha se vier um clube? E eles deixaram claro para mim que se vier um clube pagar a multa e o Bosquilha entrar num acordo, não tem o que fazer, ele vai embora. Agora, se o Bosquilha entrar num acordo
e não pagarem a multa do clube, aí vai haver discussão. A minha conversa com o Bosquilha foi exatamente a mesma da diretoria. Alex, eu estou satisfeito aqui, estou feliz aqui, minha família está feliz, o meu rendimento foi bom, eu gosto do clube. Se aparecer algo que para mim seja bem legal e para o clube também, a gente entra numa... Ele fechou a temporada com o mercado, né? Ele tem mercado. Ele tem mercado. Os jogadores que jogaram a maioria dos jogos e fizeram bons jogos, eles têm mercado. Ele postou, acho que ontem, não, as ordens, capitão, direcionado a você. Sim. Não, na verdade fui eu que repostei a foto dele. Bosquilha, ele, cara, vamos lembrar da história dele. Ele sai do Guarani, vai pro São Paulo, ele estreia no São Paulo, é vendido pro Mônaco. É um Mônaco importante, talvez o mais importante Mônaco dos últimos anos, que o Léo Jardim era o treinador. É o surgimento do Mbappé, dessa geração francesa. Ele joga emprestado num outro time francês e ele volta pro Internacional. Aí não acontece no Internacional, aí vem pro Curitiba, vive um período de muita dificuldade, joga, lesiona, volta pra Europa, pra Hungria, joga bem na Hungria e o Operário aposta nele. E aí ele vem e joga pra caramba. Desde o ano passado jogando bem, esse ano jogando bem. Foi o craque do Paranaense, né? Ele é muito bom jogador, muito sério, muito profissional, se cuida muito. E eu espero que ele siga conosco e possa dar a sequência no bom momento que ele está vivendo nos últimos anos. O Alex, durante muitos anos o Campeonato Paranaense foi tratado assim de maneira pejorativa, né? O Ruralzão começou com um tratamento bem pejorativo. Eu vejo futebol de outra maneira, né? Uma questão social, emprego para jogadores, pessoal de comissão. Como você vê o futebol paranaense, o campeonato neste momento? Você avalia que teve uma evolução dos últimos anos para cá? Quero formar opinião não, mas dentro disso, esse ano, janeiro, começa o campeonato. Dia 7. Temos 2 na A, 2 na B, 4 na C1 para Maringá e 4 na D, 3 na D. Eu penso, até para te passar a possibilidade de uma análise sobre, né, teoricamente, que vai ser o campeonato, mas vejo uma probabilidade de ser um campeonato muito melhor, tecnicamente falando. É que assim, Jairão, quando a gente discute tecnicamente, é individual, cara. Por exemplo, tem gente que, lá em Goiânia, eu dei uma entrevista e o cara falou que a Série B era fácil. E que com um pouquinho mais de assertividade nossa, nós estaríamos brigando para subir. E eu falei para ele, desculpa, mas eu acho o campeonato da Série B dificílimo. São jogos duros, jogos complicados, a logística é difícil. E os estaduais, se você pegar o nosso estadual aqui, o Paranaense, tem Curitiba e Atlético que são favoritos sempre. Nós tínhamos o Paraná Clube que vive um momento desastroso, mas a gente sempre teve um interior que complicou, não é de agora. Nós temos uma divisão de interior e capital, onde jogar no interior é complicado, e quando o time do interior vem na capital dificulta. E os estaduais a gente não pode falar a nível nacional, porque cada estado tem aí uma peculiaridade importante no qual a gente tem que respeitar. Então, assim, falando especificamente do Paranaense, o nível vai ser um nível difícil, o Jairo acabou de citar, são 8 equipes com competição nacional depois. Existem essa briga agora para essa Copa Nova que surgiu da Sul e Sudeste, que vai dar vaga através do Campeonato Paranaense. Existe uma outra dificuldade, que o Brasileiro já começa em janeiro, então isso é uma novidade também para os próprios clubes. Como que eles vão se preparar, se eles vão... que dia se apresenta, que dia treina, como que se prepara para a estreia, porque a estreia é 28 de janeiro. Então, assim, vai ser um estadual difícil e diferente daqueles que a gente está acostumado a ver. Alex é o nosso convidado de hoje aqui no Esporte TMC. Não perca tempo. Novo Territory e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Participe, hein? Você que está nos ouvindo, manda mensagem para cá. Daqui a pouco eu vou registrar algumas perguntas dos nossos ouvintes pro Alex também, nosso convidado de hoje aqui no Esporte TMC. Aliás, teve um outro convidado que veio hoje aqui nessa emissora de rádio, chamado Mozart, campeão brasileiro pelo Curitiba, que deixou uma pergunta para o Alex. Sabia que o Alex ia estar aqui com a gente e deixou um questionamento ao seu companheiro de profissão. ETzinho, solta aí o Mozart. Primeiramente, parabéns, né, pela campanha. Foi uma campanha sólida que você fez no Operário, e parabéns pela continuidade que você vai dar ao teu trabalho.
E a pergunta que eu faço é como que você se reinventou, né, com a ausência do Jaci. Eu sei que era um jogador importantíssimo pro Operário, pro teu modelo, enfim, capitão da equipe. E quando você perde um jogador de tamanha importância, não é tão simples assim de encontrar um substituto à altura. Quando você chegou, o Jaci já tinha vindo pro Curitiba, né? Já tinha, e era uma choradeira quase que diária. Ia perguntar, mas imagino que ainda assim você sentiu o impacto da ausência dele. E foi uma choradeira durante o ano todo. É mesmo. Porque o que acontece com o Jaci? Além do Jaci ser essa figura importante dentro do campo, o município adora o Jaci, né? O Jaci no Curitiba, eu acho que no segundo mês dele, ele foi fazer uma visita no clube. E aí você percebe quando alguém vem de fora para te visitar e como é a recepção, você vê o quão querido o cara é, né? E assim, respondendo o Moser, cara, não achamos o substituto, porque não tem característica com ele, né? Quando eu chego, a zaga já é Miranda e Joseph. O Joseph ainda é um pouco mais agressivo, tinha essa característica. Para minha infelicidade, surge uma proposta de futebol do Iraque, ele aceita e acaba indo. Tinha um acordo lá Deu dois de uma vez só. Dele com o clube, e ele acaba aceitando e vai pro Iraque. Então, quando eu monto uma zaga com Miranda e Jaime, quando eu chego, o Jaime é a quinta opção. O Jaime era um desses que sobrava lá no estratégico atrás do gol. Porque eu perdi na mesma semana o Joseph indo pro Iraque e o Nilson indo pra Indonésia. Então, assim, na pergunta do Moser, a gente usou aquilo que a gente tinha. E o Jaime entrou bem, só que totalmente diferente do Jaci. É um zagueiro canhoto, é mais técnico, tem menos velocidade, tem menos força, não tem a agressividade que o Jaci tem, não tem essa energia positiva a favor do cara, porque isso faz muita diferença. Então, assim, sorte do Curitiba que conseguiu um jogador como esse. Você é exemplo do Moser que pensaria em usar de zagueiro mesmo, pelo que você está falando? Assim? Que ele estava jogando como volante mais. Porque na verdade depende daquilo que você tem, né? Um dos papéis do treinador é fazer com que um jogador melhore o jogador do lado dele. Então, o Moser, por exemplo, em vários momentos, o Bruno Melo jogou de zagueiro, em outros momentos jogou como um lateral esquerdo. / zagueiro, né? Sem sair, mais protetor. Então, eu sinceramente eu não conheço o Jaci no dia a dia. Eu precisaria entender para ver como é que eu usaria. Mas essa versatilidade só ajuda o treinador que está no comando. Mas até porque você tinha perdido os zagueiros, né? E ele faz a função, se adaptou. Acho que seria algo a ser bem observado. Seria um cara que, por exemplo, foi o que aconteceu com o Índio. O Índio jogou comigo de volante mais fixo, jogou um dia como um volante com mais saída e encerra o campeonato jogando de zagueiro como algum dia ele já tinha sido. Ter jogadores assim é importante até nessa onda que a gente falou do dinheiro, né? Porque você ter um especialista da posição te custa. Então, às vezes pode fazer 3 funções. Se for um cara que consiga fazer 2, 3 funções diferentes, ajuda bastante. Alex, como técnico de uma equipe da Série B que enfrentou o Curitiba, enfrentou o Atlético, como é que você viu, assim, até porque você é nosso aqui curitibano, né? Como é que você viu o acesso das duas equipes, de que maneira você classificaria, assim, esses dois times que você enfrentou, os times atuais? Primeiro eu acho espetacular, né? Eu acho que Curitiba e Atlético não tem tamanho para jogar B, né? Por tudo que tem de público, por tudo que tem de torcida, pela atmosfera existente na Água Verde, pela atmosfera existente no Alto da Glória. São times que tem que estar na elite do futebol brasileiro e competindo bem, como historicamente fazem. Em algum momento, infelizmente, acaba sucumbindo e acaba descendo. São campanhas diferentes, né? O Curitiba passa por aquele momento delicado no estadual e na Copa do Brasil. Existe um questionamento grande sobre vários atletas e sobre o trabalho do Moser, e aí eu acho que entra a figura de quem comanda internamente de sustentar aquilo que eles, por o motivo que trouxeram o Moser, né, que foi o trabalho que ele tinha feito no Mirassol. E aí o Curitiba faz uma campanha regular, excetuando o final do primeiro turno do Curitiba, que é normal, que acontece com todas as equipes. O Curitiba teve uma campanha regular. E o Atlético não, o Atlético já teve um ano mais conturbado, né? Com a troca de treinadores, com os resultados que não aconteciam. Eu lembro de vários momentos as pessoas falando de preocupação do Atlético de descer para a Série C. E aí vem o Odair,
dá uma tranquilizada nessa parte técnica, e aí vem a janela onde o peso do olho do mercado do Atlético e a condição financeira de trazer bons jogadores traz. Tem uma mudança efetiva do Odair, da forma de jogar, que o time se encaixa e vai embora, e aí no final classifica, sobe para a primeira divisão até com certa tranquilidade. É óbvio que na hora dos jogos a tensão existe, como existiu em Araraquara naquele jogo, mas se você olhar a campanha do Atlético ali a partir da segunda janela, é uma campanha muito tranquila, onde o Atlético é superior aos seus adversários, ele vence, e o Curitiba manteve essa regularidade desde o primeiro jogo. Muito bom a gente acompanhar um pouquinho dessa entrevista aí com o Alex. Daqui a pouco tem mais, hein? Daqui a pouco tem a segunda parte da entrevista com o Alex, que agora é treinador da equipe do Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Não sai daí não, que daqui a pouquinho tem a segunda parte da entrevista com o craque Alex. Para Sal e Brasa, quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. E lembrando que você pode continuar participando aqui com a gente, pode mandar a sua mensagem, mandar aqui também a resposta, né, da pergunta do dia. Qual foi a última vez? Deixa eu abrir aqui para não me confundir. Qual foi a última vez em que o Alex enfrentou o Operário como jogador? É isso, então manda a sua participação para cá, responda a nossa pergunta do dia e você vai concorrer também aos prêmios de hoje. Hoje a gente está sorteando aqui, né, um voucher para o Taiô Motel e também ingressos para o cinema. Bom, já que a gente está falando aqui do Alex e do Operário, lembrar que o Operário Ferroviário iniciou no dia 16, agora de dezembro, semana passada, a pré-temporada, né? Visando a temporada 2026, com a reapresentação do elenco no estádio Germano Krieger, onde os jogadores passaram ali por avaliações físicas e médicas, e na sequência, a delegação seguiu para Londrina. É isso mesmo, apesar de toda a rivalidade, né, que tem ali entre torcedores do Fantasma e torcedores londrinenses, o Operário optou por fazer a sua pré-temporada em Londrina, lá no CT da SM Esportes, onde será a base ali de treinamentos até o dia 23 de dezembro. E durante esse período aí, a equipe vai realizar, né, treinos diários, o Alex já até falou sobre isso, né, serão muitos trabalhos em 2 períodos, forçando o máximo os jogadores, para depois eles vão ter ali uma pausa ali no ano novo, e aí sim retomarem os trabalhos, porque começa, né, a temporada para o Operário lá no dia 7 de janeiro, através do Campeonato Paranaense. Deve retornar a Ponta Grossa no fim da tarde do dia 23. E aí vai continuar essa pré-temporada na cidade de Ponta Grossa. O Ailon Tavedia assinou um pré-contrato já com o Fantasma, atacante de 33 anos, que iniciou a sua trajetória profissional no Internacional do Rio Grande do Sul. Tem uma vasta carreira no futebol brasileiro, passou por Goiás, Chapecoense, Novo Horizontino, Ceará, enfim, é um jogador bastante rodado. O Jean Paul Torres também assinou com o Fantasma, é um defensor de 24 anos, pode jogar tanto quanto zagueiro como lateral esquerdo. É um jogador de um porte físico bem interessante, né? Versátil, joga mais com o pé esquerdo. Então também é um jogador interessante. Ele é colombiano, é de Barranquilla. Iniciou a sua carreira profissional na equipe da sua cidade, né? Lá em 2020, onde permaneceu até o início do segundo semestre de 2024. Em outubro, o zagueiro foi emprestado ao Brusque para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e permaneceu por lá até o final desse ano. O José Quenu também assinou um pré-contrato aí com o Operário, é outro colombiano, jogador de 30 anos, também experiente, que chega para reforçar a zaga alvinegra para o ano que vem. Ele é de Guacarí, na Colômbia. É um zagueiro alto, hein? 1,92 de altura e tem experiência também em vários clubes da elite do futebol colombiano. E o atacante Hilderberto Pereira
também já assinou um pré-contrato para a disputa do Campeonato Paranaense. Ele é de Cabo Verde, na África, tem cidadania portuguesa, atua pelos dois lados do ataque ali e chega também com experiência do futebol europeu. É o time do Alex se reforçando para a próxima temporada. Multiloja, entrega na porta de casa é bom demais. Multiloja.com.br, bom de ser feliz, bom de economizar. A gente vai fazer um breve intervalo, na volta a segunda parte da entrevista com o Alex. Para Climasul, precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? Climasul, mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. A Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Estamos com Papo de Craque TMC. TMC! Muito bem, estamos de volta com o Papo de Craque TMC desta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. Tá voando, o final do ano tá aí. E aí, vai pra onde, hein? Vai passar férias aonde? E o Réveillon? Vai pra onde? Aí vai curtir aonde? Com a família, com os amigos? Nos conta aí também através do nosso chat aqui do YouTube. Conta pra gente aí onde você vai passar a virada de ano. O Papo de Craque tá no ar para Vedacity. Vedaprem parede, paredes e fachadas protegidas, faça chuva ou faça sol. Um produto Vedacity. Vedacity, paz para toda a obra. Continue participando com a gente no programa desta segunda-feira e respondendo aqui a nossa pergunta do dia. Qual foi a última vez em que o Alex, nosso convidado deste programa, enfrentou o Operário como jogador, hein? Como jogador, não como treinador. Hoje ele é técnico do Operário. Qual foi a última vez que o Alex enfrentou o Operário como jogador? Manda a sua resposta para cá, participe e concorra aos prêmios no final do programa. Hoje a gente vai sortear aqui um voucher para o Taiyo Motel, somente para maiores de 18 anos. E também vamos sortear um par de ingressos para o cinema. Então participa com a gente através do 995661003. 995661003. Abraçando, né, a galera que tá lá através do nosso YouTube, o novo canal do YouTube aqui da Transamérica, agora é 360, é só procurar lá por TMC Esportes, que você vai conferir a nossa live e as lives de todas as afiliadas da TMC espalhadas pelo Brasil. Segue lá, ativa o sininho para você ser avisado quando a nossa live começar, compartilha com quem ainda não encontrou. Lá no YouTube, grande abraço para toda essa galera, aquela galera que tá sempre ali, né? O Ad Bueno, o Matheus Hobbs também tá sempre acompanhando, o Luiz Fernando também tá por ali, quem mais? Marquinho Lutero também sempre acompanhando a gente, enfim, grande abraço para toda essa rapaziada que acompanha aqui a TMC através do nosso novo canal do YouTube. Petiscaria do Vitor, programando uma caranguejada com a família ou amigos. O caranguejo mais desejado está na Petiscaria do Vitor. Acompanhamento completo e ambiente exclusivo. Petiscaria do Vitor, Avenida Manuel Ribas, 6.995 em Santa Felicidade. Reserva pelo 3273-4444. Vou continuar acompanhando esse belíssimo papo com o Alex, foi nosso convidado aqui na TMC e ele falou bastante aí a respeito da temporada que teve com o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Vamos acompanhar. Posso fazer uma pergunta de curiosidade pro Alex? Pô, deve? Pois por favor. É que assim, muita gente não sabe, né? Mas às vezes uma partida de futebol, uma falta cobrada, é naquele detalhe, é no limite. Tanto é que dias atrás eu vi o Alex falando sobre referência, né? O time vai fazer o reconhecimento do gramado. Aí não tem nenhuma placa, aí você dizia que não adianta nada, porque o reconhecimento é importante para o jogador que bate falta, principalmente, que arremata de fora da área, tem uma referência, uma placa, né, ao lado do gol.
Só que é o seguinte, Alex, eu sempre tive uma dúvida. Eu corro o risco, inclusive, do ET falar, pô, mas que pergunta burra. Vai falar, com certeza. Não deixa o ET. Não deixa o ET. Você acordou ele, ele tava dormindo lá no fundo. Não deixa o ET entrar na sua mente. Você viu o cabeção dele? Fez assim. Fica tranquilo que isso aí ele só fala pra mim, Crispim. Fica boa, Ele tô de falou boa. isso pro Alex, pro Tô de boa, Abela pode. ontem. Tô de boa, pode continuar a entrevistinha aí, que o jogadorzinho de Vars aí, tô de boa. Não, Alex, assim, antigamente os goleiros jogavam com Os camisas pretas, cinzas, azuis, um azul escuro. Alex, o que você acha do Paquetá bater Cara, um pênalti? cala a boca aí, rapaz, tô Hein, Alex? perguntando. Você perderia um pênalti, Alex, daquele jeito? Já perdi alguns. Não me quebra, né? Vem cá, Eu batia, né, Tê? Só não perde quem não bate. Só não perde você, que nunca Só não bateu. bate quem não perde. Então, Alex, hoje, pô, as camisas limão, laranja, isso aí dá uma referência maior pro atacante para tirar do goleiro. Quer dizer, pô, tá aquele negócio lá. Marca texto. Isso, tá um marca-texto lá no meio do gol. Dá também a exemplo das placas, Dá. uma referência maior para tocar do lado? Dá. Aí, ó. Dá. Esses dias os caras me chamaram de burro aqui. Você é bom. Eu, por exemplo, se eu pudesse emitir opinião para os meus goleiros, é que hoje em dia é difícil porque Patrocinado, tem envolvimento com o patrocinador, com quem faz o material. Tem pessoas lá com eles que estudam isso e tudo, mas se eu pudesse dar uma dica, as cores do goleiro é uma cor neutra. O goleiro, quanto mais sóbrio, melhor. Mas isso é algo que, pra mim, enquanto jogava, com certeza faria diferença. Quanto mais colorido, melhor. Pra nós é melhor. Esse assunto foi muito discutido porque quando foi lançado essas camisas diferentes, o Raul, acho que foi até o Raul que lançou, que era uma camisa amarela, no né? Cruzeiro ainda, né? E foi muito questionado na época, me lembro bem disso. O Raul, o amarelo, os caras vão ver você toda hora, pô. Vão acertar o alvo toda hora. Mas os caras contam que a história do Raul é que a camisa de goleiro, alguém que devia levar, não levou. E tava frio, o Raul tava com aquele moletom amarelo e foi pro jogo. Foi esse aí não mesmo. sei se a história é real, até porque o Raul é um baita de um contador de história. Verdade. Mas no meu período de Cruzeiro, o Raul ficava lá com a gente levantou essa história com ele e ele falou, cara, eu nunca inventei uma camisa amarela, tava com frio, não tinha camisa de goleiro, eu usei um moletom. Se a história é verdadeira ou não sei. Mas depois ele assumiu a amarela, né? Jogou até no Flamengo depois com a amarela. Sim, porque aí deu. Porque se tem uma coisa que. Virou marca do Cruzeiro até, né? O goleiro jogar de amarelo, né? Se tem uma coisa existente dentro do meio do futebol é superstição. Se você acredita, naquele dia você usou tal camisa. Eu sou de uma época que existia uma briga no Curitiba se você jogaria com a meia cinza ou não. Porque, sei lá, na década de 70, um jogo importante ganhou com a meia cinza. Então, assim, muitas vezes acontece uma derrota, não usa mais aquela camisa, acontece uma vitória, passa a se usar, a superstição em futebol é muito forte. Eu fiquei com uma curiosidade também ali, mas em relação ao que o Alex tinha falado anteriormente, dele se procurar, né, o centroavante, mais típico mesmo para fazer uma tabela. Nem faz tanto tempo assim que você parou de jogar, faz 12 anos agora. Já pegou uma transição, assim, né, até dessa... Na verdade, eu peguei várias mudanças, né? Assim, mas no futebol de hoje, assim, que você fala, e até falou da ausência desse centroavante mais típico ali, daí pro meia, né? Você também fazia os gols, chegava pra chutar tal, mas pra buscar a tabela, talvez não tenha tanto. Como é que seria, assim, os caras, eles são aqueles mais que atacam o espaço hoje, aí você teria que buscar mais espaço em profundidade. Então, como é que você vai trabalhar hoje? Aí depende, Nicolas, porque de novo eu entro naquela, o jogador A tem que ajudar o jogador B. Então eu vou voltar na entrevista do Mozart hoje, ele fala assim, eu modifico alguns pensamentos meus para usar o que o Josué tem de melhor. Tem uma outra coisa também que é o seguinte, quantos jogadores hoje aceitam fazer um trabalho sujo? Quando eu digo de fazer o trabalho sujo é não ser a estrela da companhia. É ser Talvez mais os atacantes ainda. É seu trabalho de coadjuvante. Então, quando você pega um atacante e você fala assim, cara, você tem que começar a tua primeira pressão aí que vai ajudar o teu zagueiro lá atrás, ele pensa, puta, mas vou perder força, fisicamente eu não vou sustentar, não vou fazer o gol. Porque tem uma outra coisa que, puta, essa parte é muito legal. Você monta uma estratégia e você fala assim, então, o time do segundo tempo vai ganhar o jogo. O cara do primeiro tempo tá de sacanagem. Já vou sair. Então eu quero jogar no segundo tempo. De novo, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tá lidando com pessoas. E como que essas pessoas enxergam? Por isso o trabalho do treinador é complicado, porque ele tem que convencer o atleta de que ele é importante para 90 ou importante para 5.
E às vezes o teu discurso vence, você fala assim, pô, o segundo tempo você vai ganhar o jogo. Entra você e o De Lázaro, vocês fazem a jogada e fazem o gol. E ganha o jogo. Aí de repente vocês entram mal pra caramba, a coisa não acontece, aquilo que você falou acaba não valendo de nada. Então assim, o que eu acho que é o principal trabalho do treinador, além de deixar todo mundo tentando elevar na maior confiança possível, é fazer com que o lateral direito se sinta confortável com o central, se sinta confortável com o volante. Porque sabe uma coisa bem legal que acontece muito, é quando sai o time, o Jairão de comentarista fala, puta, essa escalação aqui, só que o treinador lá pensou assim, se eu sair com essa escalação, vou ter esse tipo de movimento, depois tenho esse tipo de substituição, porque tem a parte tática, tem a ideia do jogo e tem um segundo plano caso a coisa não aconteça. E o comentarista, no caso o Jairo que eu citei, ele emite opinião com o que ele viu nos últimos jogos. Exatamente. Ele emite a opinião dele e o treinador está lá embaixo com a semana dele que tem, torcendo muito que aquilo que ele planejou dê certo. E às vezes a coisa acaba não acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Mas no caso do Alex, jogador, daí dependeria muito do parceiro, então. Ali, de casar com ele. Eu vou dar o meu exemplo. Eu jogo num Palmeiras com Oséias e Paulo Nunes. O ataque reserva é Evair e Euler. Todos nós do meio campo, para jogar, a gente sabia que o jogo maior era com o Evair, que não tinha jogo com o Oséias. Então os movimentos a gente acordava de acordo com quem jogava. Eu jogo num Cruzeiro que tem David Aristizábal, ou David Marcelo Ramos, ou David Mota, ou Mota e Alex Alves. Eu tenho que me enquadrar naquilo ali. Eu só não precisava me enquadrar quando eu jogava com os gênios na minha frente, que aí é Ronaldo, aí é Romário. Aí você sabe que você tem que ajeitar o corpo e achar os caras, que os caras vão fazer o resto. No restante, enquanto meia, eu tô falando de mim, enquanto meia, eu me adequava, porque, de novo, entra na minha característica. Eu não era participativo, eu não queria pegar 400 vezes na bola. O Alex. Eu queria pegar na bola lá na frente, pertinho do gol. Então, se o centroavante balançasse, eu entrava na do centroavante. Você é muito Mas não são todos os meias que vão entrar lá. Essa é que aí é um encaixe das características. Por isso você fez lá 400 gols. Por isso eu fiz tantos gols assim, porque quando o centroavante movimentava para fazer tabela, eu esquecia a tabela. Eu ia para a área para morrer lá na área. E aí tem jogadores de meia que eles querem ter a bola, eles querem tocar 400 vezes na bola. É uma característica do cara que vai se enquadrando dentro do time. A última vez que eu corri na minha vida foi atrás do Alex, naquele gol lá. Foi o número... o 400 contra o Fluminense. 400 contra o Fluminense. Você estava bem ainda, Cristian. Pois é, pô. Estava bem? Por um momento, você estava bem, pô. Eu acompanhei. Estava bem? Correu legal. Ô Alex, quem que você enxerga no futebol mundial hoje que é parecido com você na época de jogador? Você consegue ver um atleta que tem as mesmas características que você tinha? E um jovem também que esteja surgindo? O Arda Güler do Real Madrid é seu fã, né? Já falou várias vezes que você... cresceu. O Arda cresceu comigo. Mas o Arda é um bom exemplo. O Arda, na Turquia, ele jogava por dentro, como eu sempre joguei, e quando ele chega no Madrid, já empurraram ele pro lado. Ele já está jogando como um extremo, meia ponta. É que o que mudou muito é o posicionamento, né? Eu ainda pego a última mudança. Quando eu começo no Curitiba era 4-2-2-2, era uma dupla de atacante. Normalmente Pachequinho mais um, com os meias, na grande maioria, eu e Ademir Alcântara, e 2 volantes. Quando eu vou pro Palmeiras, é um volante, 2 meias de lado e eu centralizado. Ou quando o Filipão queria fazer 2-2, era Zinho na esquerda e eu na direita. Quando eu vou pro Cruzeiro, é esse losango. Um volante, 2 meias e eu. Quando eu vou para a Turquia, são 2 volantes, 2 pontas e eu atrás do atacante. Quando eu volto para o Curitiba, já são 2 volantes, são extremos do lado que não são extremos, que normalmente jogava do lado direito o Júnior Urso, que era um cara para ajudar a fechar aqui, e eu estava atrás do atacante. Então essa figura atrás do atacante, que eu joguei a maioria das vezes, isso diminuiu bastante. Aí as características elas vão sumindo. Bom, vou registrar aqui as participações da galera. Tem muita pergunta chegando pro Alex aqui, que o nosso convidado de hoje aqui no Esporte TMC. Pra sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. O Denis, do Campo Comprido, ele faz uma pergunta aqui que eu já ouvi o Alex respondendo em outras oportunidades, mas vou fazer a pergunta de qualquer maneira, porque foram vários que perguntaram.
Ele quer saber se um dia você treinaria o Atlético, se recebesse esse convite. Acho que o Atlético nem vai me convidar. Acho que o convite não vai acontecer. Aí facilita, né? Não, eu não treinaria, já expliquei várias vezes, eu tenho uma relação muito grande com o Curitiba, ela ultrapassa o lado profissional, uma relação familiar, tenho um respeito profundo pelo Atlético, vi o crescimento do Atlético, né? Vi nascer esse Atlético, vamos chamar de Atlético moderno ali em 95 com a figura do presidente Mário Celso, mas é algo que nunca passou pela minha cabeça. Isso se estende para outros rivais de clubes em que você é ídolo? Não, Corinthians, Galo? Não, porque na verdade a minha relação com o Curitiba ela se torna familiar, né? Agora, recentemente tem a história do São Paulo. Eu treinei o São Paulo. E o Galatasaray? Acho que o Galatasaray também não convida. Acho que não aconteceria. E quando você vai treinar o Curitiba? Cara, isso é muito legal, porque, por exemplo, eu vejo o Moser falando a respeito dele. O Moser treinou no Curitiba, se eu não estou enganado, é a 4ª vez dele aqui, né? Eu lembro que eu jogava, o Moser já estava com a pesadinha ali treinando, iniciando a carreira dele. Eu sou um treinador de futebol, cara. Se o Curitiba um dia achar que eu tenho capacidade para dirigir o clube e a gente entrar num acordo, eu não vejo problema nenhum. E só pegando o gancho que o Porto leu a mensagem dos ouvintes falando do Atlético, você deu uma entrevista no podcast do 1-2 lá com o Carneiro, com o Mafuso. Do Zapelli. Que você falou do Zapelli. Tá bravo, hein? O Odair tá bravo porque diz que a ideia foi dele. Teve gente perguntando aqui se a ideia foi sua. O Odair tá bravo. O Odair falou assim, pô, acerto uma e ainda dizem que não sou eu. Eles podem ter tido a ideia ao mesmo tempo. Mas tendo o mérito dele, né, de ter acertado, mas você realmente falou aquilo e era o que você vislumbrou que deu certo. Não, mas o que eu falei é bem simples. Naquele dia era o nome do Zapelli, mas que vale para qualquer meia. O meia é o jogador, ou é o jogador decisivo, ou ele é o jogador participativo. O Mozart, inclusive, falou isso do Josué hoje, né? Que ele consegue pôr mais para trás. O que acontece? Tem gente que quer ser volante, por exemplo, mas não tem poder de marcação de volante. Então ele quer marcar como 10 e jogar como 5. Tem treinadores que aceitam, só que você tem que fazer toda uma engenharia para o cara jogar ali. Quando eu citei o Zapelli nesse podcast com o Mafuso e o Carneiro, era no sentido do seguinte: o Zapelli é um jovem que está sendo bem criticado e que as pessoas têm expectativa dele. Porque eu tenho muito amigo atleticano e eu sempre perguntava, e aí, o Zapelli? A gente gosta dele, mas ele não rende. A gente gosta dele, mas ele não funciona. E o Mafuso me faz essa pergunta. Eu falei para o Mafuso, ou ele se torna decisivo dando um passo para frente, ou ele se torna mais participativo dando um passo para trás. Qual é a engenharia que o Odair cria no time? Monta uma linha de 3 zagueiros com os alas saindo, saca o volantão, aquele volante específico, faz com 2 meias que contra mim jogou Patrick e Zapelli, e o Zapelli, aí a sorte sorriu pro Zapelli, porque tecnicamente ele é muito bom, ele acha 2, 3 bolas que saem, gols e jogadas perigosas, e dá confiança para ele, dá confiança pro Odair, e aí nasce o folclore, né? O folclore é que a ideia foi minha, mas eu não dei ideia de nada. Não, mas o futebol vive de folclore. Ainda bem que é um folclore positivo. Daqui 10, 20 anos pode ter certeza que vai ficar aqui. Vai virar essa história, né? Eu, por exemplo, eu cresci, o Jairo lá da região, eu cresci ouvindo que o comendador Menegal em Bandeirantes dava tiro na bola. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu acredito que tenha sido verdade. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @Solufix Profissional. O Nilson não faz pergunta, faz uma declaração aqui, ó. Por favor, digam aí que eu sou fanzaço do Alex, lembro dele na ABB. Tenho camisa autografada por ele e nunca usei para não gastar o autógrafo. Abraço para ele, esse cara é craque, é o melhor e maior jogador da história do estado do Paraná. Rodrigo do Cajuru, Alex foi um gigante, pena ser coxa branca. E aí ele fala aqui, ó, qual foi a sensação, Alex, de ser homenageado em coro pela torcida do Atlético quando você foi treinar o Operário na Arena? E ele quer saber se isso te deixa com raiva ou se te deixa mais motivado pra passar. Não, em momento nenhum. Cara, pra mim a paixão do torcedor, o extravaso do torcedor é algo totalmente natural. Quando eu trabalhei na Arena ali no jogo do Operário, o pessoal que estava atrás
atrás do banco, eu tinha vários conhecidos meus ali, conhecidos da época de futsal, gente que eu conheço de outros locais. Eu brinquei com 2, 3 jovens que estavam atrás do banco. E eu brinquei naquele dia que eu fiquei mais com a atenção da torcida do Atlético, porque teve um período do segundo tempo que foi tenso para o Atlético. O Atlético vinha de uma fase que estava tomando gols no final do jogo. Então a gente sentia aquela atmosfera. E quando acaba o jogo, o Atlético vence 1-0, um extravaso do torcedor, do que eu acho totalmente natural. Não tenho problema nenhum com isso. Muito pelo contrário. Alex, ano que vem começa a valer o fair play financeiro. Prevendo aí multa, transfer ban, perda de pontos. Você acredita que isso de fato será respeitado ou não? Eu torço para que isso aconteça. Eu também. A gente sabe que vive uma realidade no Brasil onde coisas estranhas acontecem e muitas vezes nem vale discutir o tema. Eu trabalhei na Turquia jogando e agora, por último, como treinador, eu vi uma equipe perder 33 pontos por não cumprir o regulamento. Essa equipe sai da primeira divisão e, se eu não me engano, hoje está na divisão de amadores. Até hoje. Porque não conseguia cumprir o regulamento do fair play, perde um ponto aqui, -3 ali, -3 lá, começa o ano seguinte com -18, vai indo o time... Você acha que isso vai funcionar aqui? A minha torcida é que funcione. Porque aí ajuda o Atlético, aí ajuda o Curitiba, aí ajuda o Bahia, aí ajuda o Mirassol. Porque o que acontece no futebol brasileiro? O tradicionalismo do futebol brasileiro, nós aceitamos que se age errado. Então você contrata um jogador de um time tradicionalmente menor e não paga, fica devendo o cara, deixa dever. Então, por isso que eu estou falando, o grande pode, ver a situação do Corinthians. Então assim, porque eu não consigo mais definir no Brasil equipes grandes e equipes médias e equipes pequenas. Eu discuto no Brasil equipes que estão se tornando gigantes porque estão administrativamente bem resolvidos, e times que a gente considerava grandes e são tradicionalíssimos, com grandes torcidas, mas que estão administrativamente capengando e estão tendo dificuldades. E essa situação do Brasil de não ter punição permite que eles sigam assim. Então a expectativa é que, funcionando o fair play, equipes como Curitiba, que se organizou, Bahia, que se organizou, Atlético Paranaense, Mirassol, outras equipes por aí que a gente pode citar vários, possa criar e ganhar espaço no movimento da principal prateleira do Brasil. Você está sentindo firmeza no Samir Chaud? Cara, as ideias dele, ele está tentando fazer. Ele alterou o calendário, pensando em oferecer mais oportunidades para as equipes que têm menos calendário. É óbvio, tem muita coisa. Porque, por exemplo, eu morei na Europa há 10 anos, explicar um estadual para um estrangeiro é muito difícil. Difícil porque lá tem as copinhas regionais, só que ao mesmo tempo eu trabalho aqui, eu sei o tanto de gente que emprega, eu sei como é que funciona o município para os estaduais. Não se pode fazer um comparativo de um estadual como o nosso aqui com outro estadual, por exemplo, do norte do Brasil. Se você sair na rua e perguntar 2 times do norte do Brasil, dificilmente alguém vai saber, porque tem pouco interesse pelo que acontece lá. Então também tem que proteger esse lado de lá, tem que proteger essas famílias que a Federação Paranaense fez 3ª divisão do Campeonato Paranaense. Ou seja, tem gente, tem profissionais tentando jogar, tem profissionais tentando trabalhar. Então ele está com a seleção brasileira. Você viu a proximidade, principalmente nos jogos que o Brasil fez com ele já de presidente. Então ele está tentando, é início de trabalho, e eu torço bastante que aconteça. Já que nós entramos nessa área de CBF, de seleção, o que te parece o nosso treinador, o italiano? Vai dar certo? Você acha que vai encaixar? A pergunta que fica é o que ia dar certo. Porque se o que ia dar certo é ser campeão do mundo, nem eu, nem o próprio Ancelotti tem essa resposta. Porque jogo único, a partir da chave de grupo pode acontecer qualquer coisa. E se acontecer qualquer coisa, pode ser a nosso favor, como pode ser contra. Agora são 5 mata-matas para ser campeão do mundo. Né? Isso, e por isso, se você olhar as Copas que nós ganhamos, e eu lembro bem de 94 e eu lembro bem de 2002, nós poderíamos ter perdido algum jogo em 94.
O jogo dos Estados Unidos foi duríssimo. Até a Holanda, né? O jogo da Holanda foi duríssimo. O jogo em 2002 com a Bélgica foi duríssimo, com a Turquia foi duríssimo. Então, assim, quando eu olho para a CBF, eu sinto falta de um projeto da CBF para o futebol brasileiro. Eu sempre cito o meu exemplo. Em 97 eu jogo o Mundial de Juniores e a gente enfrenta a França no primeiro jogo. Você e Jorginho. Eu e Jorginho do Atlético. E o Perdiga também, só não lembro se o Perdiga estava no Paraná ou já estava no Atlético. Acho que já estava no Atlético. Tá. E a gente enfrenta a França. O primeiro jogo com a França foi 3-0 para nós. A França não viu a bola. O ataque da França era Anelka, Trezeguet e Thierry Henry. Um ano depois, a França, campeã do mundo, tem Anelka, Trezeguet e Thierry Henry. Então o Brasil agora acabou de ser quarto no Mundial de 17. O Brasil foi campeão de 2017, se eu não estou enganado. Não, 2019 o Brasil foi campeão mundial sub-17. Sem contar que o 20 também agora. Quando entrou o campeonato de 20, a gente nem tinha a mesma base. A base já não era nem mais a mesma. E depois disso a gente já perdeu, acho que 2 ou 3 mundiais seguidos, porque a gente está com uma preocupação muito grande de vender jogador. E o projeto Seleção Brasileira, ele fica um pouquinho em segundo plano. Talvez o presidente agora comece a imaginar isso, até porque ele acabou de assumir. Mas a figura do Ancelotti como treinador, ela é inquestionável. Como jogador foi super ganhador, como treinador é super ganhador. E eu espero que o ano que vem ele confirme com o Brasil campeão. Se pintou emoção, pintou Tintas Virgínia. Tintas Virgínia, pinta lá. Tintas Virgínia, a vida no seu tom. O David tá dizendo que o Alex, se quisesse, ainda jogava, hein? Podia jogar no Operário, ele tá falando aqui. O Luciano diz 2 minutos. Diz que com o Alex, desde o começo do ano, o Operário vai subir com certeza. O Diego Fernando pergunta o que você mais sente falta da época de jogador de futebol e, especialmente, o que você sente falta da época de jogar no Curitiba. Da época de jogador de futebol, eu sinto falta dos meus contratos, que eles eram bem melhores. Bem melhores do que hoje. Cara, de jogar, o jogar em si. A atmosfera do estádio, você ter o poder de fazer alguma coisa dentro do campo. Que isso fora você não tem. Como torcedor, você compra uma cerveja e grita, extravasa, mas você não tem o poder de dar um passe, o poder de mudar alguma coisa. E como treinador, pior ainda, porque você imagina alguma coisa, você projeta alguma coisa e é um terceiro que tem que executar. Então essa saudade de poder ter o poder de decisão nos seus pés era algo que realmente dá saudade muitas vezes. E no Curitiba, uma saudade específica do Não, o meu final de carreira foi espetacular, porque eu vi vários nascerem. O Curitiba num período ali de transição, eu era um cara de 37 anos realizando um sonho de uma criança de 14, 15 que começou lá atrás. Então, mas principalmente a atmosfera de poder estar no Couto, de poder estar jogando junto do meu público. Descubra o e-commerce especialista em produtos de tecnologia, gigantec.com.br, hardware, computadores, periféricos e muito mais. Acesse gigantec.com.br. Porto, oi. Relembrar outra história aqui do Alex. Ele falou no torneio de Toulon, né? Aí é o seguinte, o Alex retorna do torneio de Toulon, estava iniciando ainda no Curitiba, né? Aí ele teria, se quisesse, alguns dias de folga. Aí eu chego no Couto Pereira, a gente chegava ali pela Mauá, o Alex tinha chegado aquele dia. Aí eu olho assim, o Alex atravessando a rua, com uma sacolinha de mercado, a chuteira ali dentro, o material dele, indo pro treino. Falta um pouquinho dessa vontade, dessa aplicação dos jogadores hoje também, Alex? Cara, eu não sei nem se é vontade, mas eu acho que a gente gostava mais de jogar bola. E aí vou fazer uma colocação, não sei se uma defesa, mas uma colocação da geração atual, é que muitas vezes você vai, faz o que você tem que fazer, 2, 3 horas e vai embora. A gente não, a gente chegava antes, a gente jogava bola, a gente queria jogar bola, só que a gente não tinha outras coisas. Eu por exemplo, eu cheguei do Toulon, não tinha o que fazer.
Eu não, em casa? Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha videogame, eu não tinha celular. Se eu não treinasse, como eu fui treinar esse dia, provavelmente lá no bairro eu estava na rua jogando vôlei ou eu estava jogando pelada. Então, assim, a geração mudou e o futebol não está fora disso, o futebol está dentro disso. Então, eu vou te dar um outro exemplo que é o que eu sinto dificuldade hoje. Eu vejo muita gente falar assim, o fisiologista proibiu o cara de cobrar falta. Mentira. Eu sou treinador há 4 anos e comigo o cara treina falta a hora que quiser. Mas perceba o que eu falei, a hora que ele quiser. Como que eu treinava falta? Eu pegava o 4º, 5º goleiro, às vezes pegava o goleiro do júnior, juvenil. Depois do treino. Depois do treino. E o fisiologista falava pra mim assim, não, treinamos muito, está cansado. Eu falei, não, do meu corpo cuido eu, do meu corpo sei eu, e eu assumo essa responsabilidade, eu vou ali bater. Eu podia bater 200, eu podia bater 20, mas eu ia lá e praticava. E é o que eu faço hoje com os jogadores. Cara, ó, nós temos esse dia pra você treinar a falta. Quer? Eu arranjo um goleiro, não quer? Eu coloco um colete lá pra você treinar. Mas a decisão... Porque não adianta eu obrigar o cara, vai lá e treina, o cara vai lá sacudo, chuta de qualquer jeito, não concentra. Não adianta o treino. Não vale de nada. Em vez de ganhar, você vai começar a perder. Mas esse gostar do jogo, não sei se eu tô sendo correto ou não, mas a rapaziada mais velha gostava mais de jogar bola. Alex, eu contei já essa história aqui várias vezes, mas eu vou recapitular até porque você toca num ponto que eu presenciava. Quando eu ia visitar minha mãe, ela até hoje mora no Flamengo. E ali era um pulo da Gávea. Tua mãe tá viva, hein? Tá viva, mas não conhece mais ninguém. Você sabe que eu tive um caso com ela, né? Eu sei. E você é meu filho. Aí, Alex, eu ia lá na Gávea para ver o treino. Para ver o treino, não. Ficava lá, andando. E escurecia e o Zico não tinha quem treinasse com ele. A barreira era de madeira. Ele botava uma camiseta na quina da trave, batia 10, 9, ele tirava a camiseta. Por isso que ele sabia bater falta. Então, o Crispim, quando toca nesse ponto, hoje você já não vê mais isso. Então, mas aí de novo eu volto no futebol de base, né? Eu, por exemplo, eu tive um treinador, eu fui um cara muito sortudo. Quando eu chego no Curitiba, eu tive um treinador que era um ex-jogador, chamado Zico, e o auxiliar dele para a parte técnica era apenas o Zé Roberto. Então, assim, eu brinco que eu aprendi a bater na bola com o Zico, com o Cláudio Marques e com o Zé Roberto. Com o Zé Roberto também aprendi outras coisas do que se fazer e o que não se fazer. Saudoso Zé. E hoje, por exemplo, se um menino sub-15 quer treinar um pouco mais de falta, talvez não é permitido para ele. Então, assim, um menino sub-15 que começa a treinar falta hoje, ele vai fazer um gol com 22, 23 anos. Esses dias um jogador que foi meu no São Paulo fez um gol em Portugal, ele me ligou. Falou, pô, Alex, lembra que você falava que eu ia fazer um gol dentro de 2, 3 anos, consegui fazer o meu primeiro aqui, com o meu time ganhando de 1-0. Falei, maravilha. Continua treinando, talvez daqui 6 meses você faça outro, porque não é fácil. As barreiras saltam, os goleiros melhoraram, mas você precisa estar ali praticando. E isso é muito individual. Isso não adianta ficar alguém lá enchendo o saco do cara, porque se o cara não quiser, a coisa não vai acontecer. Mas e o tal do controle de carga, Alex? Não, o controle de carga exige. Existe, tem lá o fisiologista, só que o controle de carga tem um negócio chamado conhecimento do teu corpo. Esse controle de carga existe, tá lá, nesse dia nós vamos fazer tal coisa. Mas eu preciso que nesse dia o Bosquilha bata 30 faltas. Eu viro pro Bosquilha e falo, Bosquilha, eu preciso praticar isso aqui. Como é que você tá? Não, eu tô bem. O fisiologista fala, cara, não, vai embora, vai cuidar das tuas coisas, nós vamos treinar aqui. Mas não é todo treinador que tem essa personalidade. E também, aí né? também depende do próprio jogador, porque se o Bosquilha vira pra mim e falar assim, Alex, não consigo, beleza, não consegue, a gente aborta e vai fazer no outro dia. Tem plano que dá errado. Faça a escolha certa. Escolha a Unimed Curitiba, o plano de saúde para sua família ou empresa. Contrate em querunimed.com.br. E às vezes a ordem do fisiologista é até conveniente para o cara que é um pouco preguiçosão também, né? Já usa o argumento do fisiologista. Tem histórias maravilhosas, assim, que de repente o fisiologista marcou de ir embora 3 horas da tarde e você quer continuar treinando. Então você também atrasa o próprio plano do cara, né? Mas pelo que você tá falando, talvez falte um pouco de iniciativa dos jogadores. Não é nem questão de preguiça, mas assim, o cara não ir muito contra, assim, porque na verdade, ali, geral, né? Na verdade existe um sistema. Então às vezes ele encontra um sistema de que aquilo era proibido.
E aí o cara se acostuma naquilo. Aí você vai lá e dá uma cutucada no cara, você vê se ele reage ou não. Mas o que a gente tava falando aqui do Crispim é gosto mesmo. É gosto, mas eu não acho que seja o jogador atual. Eu acho que é a geração atual mesmo. Eu percebo assim, você vai ver um cinquentinha aqui em Curitiba, tem, sei lá, 10 times de cinquentinha. Rapaziada que já tem 50 anos que quer correr atrás da bola. De repente não tem 10 times no livre. De repente não tem. Se a molecada mais nova quer jogar bola, ou quer fazer mesmo outra coisa. Daqui então, 20 anos, eu acho que esse cinquentinho vai estar meio desfalcado, talvez. Provavelmente, mas aí nós temos que analisar, por exemplo, eu jogava muita bola na rua porque tinha muito espaço para jogar na rua. Hoje não tem tanto espaço e não é tão seguro. Os campinhos não tem mais. E não é tão seguro quanto era antes, que a sociedade vai mudando, a população vai mudando e o futebol está dentro disso, tem que se enquadrar nisso. O Alex, você concorda com aquela teoria do Luxemburgo? Ele diz que hoje a parte técnica é deficiente muito por conta dos campos. Porque hoje o moleque já começa na escolinha com a grama sintética, a bola rola normal. Antigamente, no terrão, né, vinha quadrada a bola e aprimorava o jeito de dominar, de bater. Então, mas isso entra no que eu falei de formação. Se você, por exemplo, em 1991 eu tinha 14 anos. Eu jogava futebol na escola, na areia, na grama, no asfalto. Eu ia no Curitiba e eu ia na BB à noite. No dia seguinte eu fazia tudo isso de novo, com várias bolas diferentes, com vários terrenos diferentes, em vários momentos. Esse controle de carga que você citou, hoje tem no Sub-14. Eu no Sub-14 eu não tinha controle de carga. Entendeu? Então eu estava cansado pra caramba, o Interbairros estava vindo, se eu não corresse para pegar o Interbairros, eu ia ficar 1 hora ali. Um menino hoje de 14 anos, ele está num clube no Curitiba, no Atlético, ele tem um contrato de formação. Então ele tem ordens a ser seguidas. Uma das ordens é o seguinte: você não pode fazer nada do que você está fazendo fora do clube. E isso na formação, o tanto de situação que você vivenciou vai te levar no processo profissional. Então hoje, por exemplo, é mais barato ter um campo sintético do que você cuidar de um campo de grama natural. Então eu, por exemplo, fui jogar em campo sintético, eu estava na Turquia. Eu já tinha quase 30 anos. Hoje a molecada joga em campo sintético no Curitiba e no Atlético desde o Sub-12. O Caju tem um sintético e o Curitiba tem um sintético. Então essas coisas foram mudando e muda na formação do atleta. Eu, por exemplo, eu joguei futsal até a segunda-feira, um dia depois de eu estrear em Irati. Hoje o moleque com 13 anos, o clube proíbe o futsal. Então essas coisas foram mudando. E aí, essa situação que o Vanderlei falou da versatilidade, da resolução de problemas, isso vai diminuindo. Adriano, perguntando, Alex, se você pudesse escolher um jogador do Atlético para levar pro Operário ano que vem, quem você levaria? E do Curitiba, quem você levaria também? Se falar Zapelli, o Odair vai ficar bravo de novo. Não, Zapelli é do Odair. Zapelli não, e esse é um problema do Zapelli, é um problema do Odair com o Mafuso. São dois atleticanos, eles que se resolvam. Eu levaria o Viveiros. Eu e qualquer treinador do Brasil. Talvez o Abel não queira por causa do Vitor Roque, talvez o Felipe não queira por causa do Pedro, mas qualquer treinador do Brasil, e aquele rapaz é um tanque de guerra, né? Aquilo é um absurdo. E do Curitiba, se eu pudesse escolher por característica, o Ronier, porque é algo que é um cara que quebra sistemas, mas a mesma coisa, eu e qualquer outro treinador, se pudesse escolher, levaria, porque o moleque realmente tem muita qualidade. O Rafael do Centro pergunta da tua relação com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, recentemente, numa entrevista, falou que o melhor jogador com quem ele jogou foi o Alex. E aí tem a história da tabela de 25 centavos, né? Quer saber se vocês, imagino se vocês têm uma amizade, como é que é a tua relação com o Bruxo? Tenho. A gente teve junto agora, teve um jogo 60 anos do Mineirão. O pessoal da organização escolheu o Ronaldo como a cara do Atlético e eu como a cara do Cruzeiro. Fizemos um jogo no Mineirão, a festa bonita, foi a última vez que eu tive com ele, mas falo com ele no telefone, falo com o Assis, que é o irmão dele, falo com o pessoal que trabalha com ele, a gente tem uma boa relação, sim. Nessa entrevista ele fala que era muito fácil jogar com você, se entendiam muito bem dentro de campo. Fisicamente eu não conseguia acompanhá-lo, porque
um tanque de guerra, né? É aquilo que eu falei desse rapaz do Atlético, vale pro Ronaldo. O Ronaldo fisicamente, na minha geração, era um negócio assim, eu era nota 2 e ele era nota 10. Agora no raciocínio eu consegui acompanhar, com a qualidade técnica eu consegui acompanhar. E o período que a gente jogou muito junto, entre 99 e 2005, a gente se entendia muito bem, fizemos jogos legais com a seleção, realmente foi um período interessante. Essa história da tabela 25 centavos, como é que é? Não, essa era uma brincadeira, porque existe um jogador que joga controlando e passando, joga de primeira, existe o jogador que quer a bola e aí quer fazer a coisa dele. Então o Ronaldo dizia, Alex, essa rapaziada aí que faz isso, deixa lá com R$1, e nós que jogamos curto aqui, a gente joga no nosso 25 centavos. E ele falava isso abertamente. Porque eu vou dar um exemplo, se você tabela aqui e a bola cai no Denilson, por característica você sabe que ela não vai voltar. O Denilson era um jogador que controlava e ia para cima do lateral. Então se você quisesse jogar em velocidade, você não podia dar pro Denilson. Você ia dar pro Denilson a hora que você queria dar uma descansada e recuperar a bola, porque era duro tirar a bola do Denilson. O Denilson prendia muito bem a bola, incomodava os adversários. Ele conseguia fixar 3, 4 caras em cima dele. Famosa então, jogada contra a Turquia. Né? É aquilo que a gente conversou aqui em algum período, é reconhecer o cara que está jogando do teu lado. Eu, por exemplo, se eu quero uma tabela, eu procuro o Miller. Eu não procuro o Oséias. O Oséias eu tenho que procurar para uma última bola que é um definidor, a gente sabe que caiu lá para ele vai fazer o gol. O duro é quando você tem um jogador que te surpreende, né? Que aí são esses gênios da posição, então era muito mais em cima disso. O Ellison do Ubará, sempre um privilégio escutar o Alex falando sobre futebol. Maior privilégio ainda foi ter visto ele jogar, um gênio da bola, meu maior ídolo no futebol. Meu também, cara. Emerson da Barreirinha, como é bom escutar o Alex dar entrevista, sempre uma aula. Meu também, pô. É verdade, e a gente já tá 1h30 conversando com o Alex aqui, bom demais. Quero agradecer, Alex, tua presença aqui na TMC, muito bom mesmo sempre falar com você. Meu Obrigado também. por ter atendido aí o nosso chamado. Quer fazer uma última pergunta pro Alex, ET? Eu gostaria de fazer uma última pergunta pro Alex, Porta. Por favor. Cara, com todo respeito, admiração que eu tenho, jogador, não é esse jogador de hoje que é jogador Nutella. O Alex é um cara assim que é jogador, entendeu? Sim. Jogador. A pergunta, pô. Jogador. Ele tá pensando. O 10, né? Não. Exatamente. O 10. Exatamente. Até um dia eu conversei com o Tcheco. Eu falei assim, Tcheco, qual foi a tua maior dificuldade na sua vida? Ele falou, cara, foi marcar o D'Alessandro e o Alex. O Tcheco falou pra mim assim, existem 2 caras na minha vida que era difícil, o D'Alessandro e Alex. Na verdade, eu não marcava eles me marcavam. Então ele falou assim, na verdade eles me marcavam. Ele falou assim, mas não é isso que eu queria perguntar. Alex, sabemos que você é um ídolo do Palmeiras, sabemos que você é um cara que foi ídolo do Cruzeiro, do Coxa. Agora a gente vai ter o jogo do Flamengo e Palmeiras. Jogou no Flamengo também, pouquinho, mas jogou. O que você... Vou corrigir o De Lázaro, eu passei no Flamengo. Na minha opinião, Alex, eu acho que vai ser 3-0 pro Palmeiras. Gostaria de saber o palpite do jogo. Tá vendo? O que eu falei pra você? Palpite do jogo. São fazedor de média, tá secando o Palmeiras até ontem. Ficou uma hora falando, né? Ele tá torcendo pro Flamengo? Ele virou um flamenguista falsificado. Virou flamenguista na semana. Cara, eu não tenho palpite até, mas eu vou torcer pro Palmeiras. Bom, é isso. Eu só queria saber, porque eu acho que o Flamengo vai meter 3-0. Alex, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo e boa sorte aí em 2026 lá no Operário. Obrigado, agradeço e cada vez mais sucesso aí pra vocês. Alex, nosso convidado de hoje aqui no Esporte TMC. Que legal, muito bacana, é sempre muito interessante, né? Acompanhar a entrevista com o Alex, a gente sempre aprende muito, né? O Alex sempre traz conteúdos interessantes, uma linha de pensamento, né? Que nos coloca realmente a pensar melhor em tudo que envolve futebol. Então foi um papo realmente muito interessante com o Alex, que é uma pessoa extremamente inteligente, né? Foi um fenômeno dentro de campo, foi um craque,
né? E tem tudo também para ser um treinador de ponta no futebol brasileiro. Acredito eu que seja só uma questão de tempo e o Alex com certeza vai estar aí, né, trilhando um caminho de sucesso também como treinador. E é o que a gente espera pro Alex já no Operário, né? O Operário vai disputar aí o Campeonato Paranaense, o Operário vai ser um dos representantes também do futebol paranaense na Copa Sul-Sudeste, essa nova competição, né? Que chega aí para o calendário 2026, enfim, a gente vai torcer muito pro Operário, principalmente na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, que é o que a gente espera, né? Que o Operário trilhe o mesmo caminho que trilharam aí as equipes do Coritiba e do Atlético, né? Para a próxima temporada. Tomara que o Operário faça uma grande Série B do Campeonato Brasileiro e conquiste o acesso para 2027 com o Alex no comando, né? Nesse ano de 2025, a gente teve um paranaense comandando o Coritiba, que foi o Mozart, conquistou o acesso e a gente fica muito feliz por isso. Tomara que o Alex também tenha o mesmo sucesso na equipe do Operário na próxima temporada. Então fica essa nossa torcida para que o Fantasma faça uma grande campanha, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito legal, repito, receber o Alex aqui nos nossos estúdios. Bom, quero agradecer a todos que participaram aqui, respondendo a nossa pergunta do dia. A pergunta foi a seguinte, né? Qual foi a última vez que o Alex enfrentou o Operário como jogador? Cadê o Robert? Passa aqui pra mim. Tá aqui a resposta. Desculpa, Robert. Desculpa a nossa produção. Lucas Gomes. A resposta já estava aqui, eu não vi. Foi num Coritiba 2, Operário 1. Campeonato Paranaense de 2014. Na primeira fase daquele campeonato de 2014. O Alex tinha retornado para o Coritiba, né? Um ano antes, né? E em 2014 foi a última vez que ele enfrentou o Operário como jogador. Vitória do Coritiba no Campeonato Paranaense de 14 pela primeira fase. E agora o Alex é o treinador do Fantasma, como diria Edgar Araújo, assombra ele, Fantasma. Tomara que isso aconteça na temporada de 2026. Ganhadores dos prêmios, hein? O voucher para o Taiô Motel vai para o Ronaldo, do final do telefone 5217. E o voucher, os ingressos para o cinema, né? Um par de ingressos para o cinema vai para a Ana Cláudia, do final do telefone 0165. Muito obrigado aí ao Ronaldo, a Ana Cláudia e a todos que participaram aqui desse programa desta segunda-feira, dia 29 de dezembro. Já te convidando, hein? Hoje à tarde tem o Esportes TMC. Estarei aqui também ao lado da equipe da TMC para o Esportes TMC hoje às 5 da tarde, trazendo tudo também que rolou nessa temporada 2025. O Papo de Craque TMC vai chegando ao fim para Hospital de Olhos. Quando pensar em saúde dos olhos, você sabe quem é a referência, né? Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar. Agende sua consulta pelo 3222-4222. E também para Veda City, Veda em parede, paredes e fachadas protegidas, faça chuva ou faça sol. Um produto Veda City, paz para toda a obra. Então, compromisso marcado, hein? Daqui a pouquinho, às 17 horas, a gente se encontra no Esportes TMC. Para PowerCom, seja autossuficiente em energia. Grupos geradores e sistemas de energia solar. PowerCom Brasil, energia do seu negócio. É isso, gente. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco no Esportes TMC. Tchau! Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC! Papo de Craque TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Piemonte Alberi, um sopro do empreendimento que está por vir do Cabral. Consórcio Ademicon. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra qual Ademicon você precisa. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Veda City, paz para toda obra. Papo de Craque TMC.